Nós cremos na nossa vitória, amém? Convido a igreja a se colocar de pé, que agora vem a melhor parte, que é a palavra do Senhor. Nós já louvamos, eu tenho certeza que o Senhor já falou com cada um de nós, através dos louvores. Mas agora vem a melhor parte, que é o nosso alimento espiritual. É a palavra do Senhor que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Coloca a mão sobre o teu coração. Senhor, eis aqui a tua amada igreja nesta noite. Papai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui, de cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada venha do coração do Senhor para os nossos corações nesta noite, trazendo a cura, a transformação e a libertação. Papai querido, tira todo o peso, tira todo o cansaço, todo o enfado. Lança por terra, Senhor, tudo que não provém do Senhor contra as nossas vidas nesta hora. Mas que agora, ó Pai, o Senhor começa a abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e que nós venhamos esvaziar de nós mesmos, ó Pai, nesta noite, mas que nós venhamos sair daqui transbordantes na Tua presença. Papai querido, apresenta o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Usa ele, ó Pai, da forma que o Senhor quer, como o Senhor quer, ó Pai. E eis aqui a Tua igreja, continua falando conosco, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Glória a Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos sob a palavra do Senhor. O alimento que nos transforma, o alimento que faz com que a fé cresça dentro do nosso coração. É o ouvir a palavra que nos direcionará o caminho ao qual o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, Atos 14, do 1 ao 22. Atos 14, do 1 ao 22. Amém? A palavra de Deus fala assim: E aconteceu que Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus príncipes para os insultarem e apedrejarem, sabendo-os, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Lituânia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. Estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em línguas licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter e Barnabé,
e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimentos e de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convertido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, odiando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui já Paulo, convertido, depois de 10 anos, sendo humilhado, aprendendo a esperar o tempo certo de Deus, que o verdadeiro sentido de nós que temos andado com o Senhor, que vamos aprendendo o caminho verdadeiro da palavra de Deus, é saber que o tempo é de Deus, não é mais nosso, e ter a certeza que Deus tem sempre o melhor para nós. Paulo, depois de perseguir toda a igreja do Senhor, teve um encontro na estrada de Damasco, depois da igreja orar, porque em Mateus 5 a palavra de Deus fala para a gente orar para as pessoas que estão perseguindo cada um de nós, porque no dia que você orar para quem estiver perseguindo você, se alegre, porque você está começando a se tornar um cristão verdadeiro. A partir desse momento eles começam a evangelizar, depois que são levantados como apóstolos, primeiro Barnabé, depois Paulo. A partir desse momento começa uma caminhada, sendo guiados pelo próprio Espírito Santo de Deus, porque o verdadeiro sentido das igrejas é levar-nos a salvação através do Espírito Santo que é colocado dentro de nós. O verdadeiro sentido da pregação da palavra é fazer com que o seu coração abra, que você comece a acreditar de verdade, que você queira alimentar desse alimento, que você queira andar nesse caminho, não importando com as dificuldades, se vai ser deserto, não importando se não vai ter água, mas sempre haverá milagres de Deus no meio de nós. Basta que nós cremos. No começo dessa caminhada de Saulo, fazendo evangelização, pregando o evangelho, mostrando para nós que temos que ter o conhecimento, como vamos poder debater com as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento, se você não tiver. Saulo tinha, Barnabé tinha, por isso eles entravam dentro do templo e começavam a pregar o evangelho para os saduceus, para os judeus, que tinham conhecimento das escrituras, mas eles também tinham. E através daquele conhecimento, o Espírito de Deus colocar dentro deles, através da humilhação, porque aqueles que se humilharem serão exaltados. Lembre, a palavra de Deus tem poder. A partir desse momento começa eles pregarem a palavra, serem perseguidos, mas você não vê hora nenhuma eles retrocederem, sempre avançando. As pessoas falando mal, procrastinando, mas eles continuavam pregando o evangelho, porque sabia o tão grandioso é a palavra, o significado verdadeiro da palavra, o tesouro escondido na palavra de Deus. Esse é o verdadeiro sentido das reuniões. A mesma coisa que estava acontecendo lá naquele momento, há 2000 anos atrás, está acontecendo aqui hoje, porque é a mesma palavra e tem o mesmo sentido, transformar cada um de nós sob a palavra de Deus. Quanto mais eles eram castigados, quanto mais eles eram perseguidos, mais eles se tornavam fortes. Barnabé e Paulo estavam pregando o evangelho. E começam a aparecer os prodígios, sinais do Senhor, através da pregação deles.
Quando os judeus começam a perseguir, a palavra de Deus fala que eles ficaram mais muito tempo lá. Não fala o tempo que eles ficaram, mas muito tempo. 2 anos, 3 anos, não sabemos. Mas sabemos que a palavra fala que no final eles conseguiram converter a metade daquela cidade, porque pregavam a palavra como ela tinha que ser pregada. E o Espírito de Deus estava com ele, porque o verdadeiro sentido é o Espírito Santo dentro de nós, é a presença do Espírito Santo de Deus, é você acreditar de verdade nessa palavra, acreditar de verdade que o Espírito de Deus pode ser colocado dentro do nosso coração, e nós começarmos essa caminhada juntos, porque agora é o Senhor que nos guia, e de repente acontece um milagre. A palavra de Deus fala que um coxo de nascença nunca tinha andado, e de repente Saulo olha para ele e vê a fé no coração dele, porque ele estava prestando atenção naquilo que eles estavam pregando, a palavra de Deus. E Saulo consegue ver através do Espírito Santo de Deus, e manda ele se levantar, e ele se levanta, e o milagre acontece na vida deles. Mas sabe por que o milagre aconteceu na vida desse coxo? Porque ele estava ouvindo a palavra. Por quê? 2, porque aquele povo estava única e exclusivamente preocupado em levar o evangelho como ele tinha que ser levado, pregar a palavra como ela tinha que ser pregada, para que os corações venham ferver no nosso peito, e nós venhamos dar valor de verdade a esse evangelho, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, porque quando colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a palavra de Deus fala, as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra disso? Em João 9 a palavra de Deus fala assim, João 9, vamos falar de Jesus. João 9, do 1 ao 16. Porque se nós notarmos na palavra do Senhor, tudo que nós precisamos no mundo, no dia a dia da nossa vida, tudo aquilo que a gente conquista, que tem valor, teve dificuldades. Um trabalho nunca vem de graça, um aumento de salário nunca vem de graça. Sempre se o seu salário aumentar, é porque você está tendo progressão dentro da empresa, porque você está procurando melhorar. A mesma coisa acontece com as coisas de Deus, porque quanto mais nós nos dispusemos a andar, nos fortalecemos através dessa palavra, queremos de verdade andar nesse caminho, mas Deus se agrada, e Deus vai abrindo portas que ninguém fecha, e fechando portas que ninguém abre. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinha visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, outros, parece com ele. Eles diziam, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e vi. E disseram, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram, como vira? E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia disseção entre eles. Jesus Cristo, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, nesse momento, começa a sua caminhada, e começa a fazer os milagres, e mostrar que Ele tem poder para cada um de nós, e se nós cremos, Ele está aqui, através do Espírito Santo, que é colocado dentro do nosso coração. Ele chega num cego que estava à sua frente, e faz um milagre na vida dele, aquele cego não o conhecia, mas o Jesus é autor e consumador da fé, nos nossos corações.
E aquilo aconteceu na vida daquele cego, porque Jesus andou na dificuldade também. Andou na dificuldade, passou fome, passou frio, passou necessidades, mas hora nenhuma parou de orar a Deus. Porque ter fé no coração é você colocar Deus e não se preocupar com as demais coisas, porque está nas mãos do Senhor. Quando Jesus contenda com esse povo, porque curou aquele homem no sábado, eles começam a perguntar, por quê? Como? Curou no sábado não é lícito que cure. E aí ficou aquele povo dividido, porque a palavra de Deus, ela vem para nos mostrar o caminho, ao mesmo tempo nos dividir, até nós termos verdadeiro conhecimento da palavra. Por isso que Jesus Cristo fala na palavra dele: se você amar o seu pai mais do que a mim, se você amar o seu irmão, o seu filho, o seu tio mais do que a mim, você não é digno de mim. Ele não está dizendo para você não amá-los, mas ele está dizendo para você colocar ele em primeiro lugar, porque quando você coloca Jesus em primeiro lugar, ele tem poder para salvar todos. Por isso que nós devemos continuar firmes na palavra, e fazer igual esse cego que não estava esperando o milagre acontecer na vida dele. Ele estava apenas ali, ele nunca tinha enxergado como ele ia sentir a diferença, como ele sentia essa vontade de enxergar. Ele nunca viu, nasceu cego. E Jesus vem e faz um milagre na vida dele, sem ele nem estar esperando. As mesmas coisas podem acontecer conosco. Quando nós menos esperarmos, Jesus opera na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos caminhando nesse mesmo caminho. Estamos na disposição do Senhor para que Ele faça milagre no meio de nós. Quando nós saímos da nossa zona de conforto e nós viemos ao caminho do Senhor, Ele se agrada e faz milagres. É só você crer, é através da pregação que isso vai crescer dentro do nosso coração e transformando as nossas vidas de fé em fé, de glória em glória. E quando você começar a colocar Ele de verdade em primeiro lugar na sua vida, porque isso é conhecer. Quando eles perguntam a primeira vez para esse cego, ele disse um homem. A segunda vez ele disse um profeta. Mas na terceira vez o Senhor próprio se manifestou a ele, porque ele tinha sido tirado do templo. Ele foi tirado, expulso do templo, porque o Senhor Jesus fez um milagre na vida dele, mostrando que haverá sempre barreiras a nós, quando nós começamos a caminhar nesse caminho. Paulo e Silas estavam enfrentando isso. Tinham sido expulsos da primeira cidade, mas eles continuavam pregando o evangelho. Enquanto as pessoas estavam só falando, eles continuavam pregando. Quando elas partiam para a agressão física, e eles partiam para outra cidade, porque a semente já tinha sido colocada naquele lugar, mostrando para nós: continua pregando o evangelho, porque é o Espírito de Deus que vai guiando os nossos caminhos. E na próxima cidade acontece um milagre tão grandioso. Você já imagina um milagre desse acontecendo nas igrejas? As pessoas às vezes fazem milagre de mentira para que o povo vá só atrás de milagre, mas tem que ter a conversão. O verdadeiro sentido da palavra é converter o nosso coração, transformar-nos em pessoas melhores. Leva tempo, mas Deus nunca fala o tempo que leva, para que a gente continuar avançando, para a gente não se preocupar com isso, se preocupar em receber o alimento, que é a palavra de Deus. E a partir daquele momento, quando ele é expulso, o Senhor Jesus Cristo encontra com ele. Jesus, ouvindo que tinha expulsado, encontrou e disse: crês no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Está vendo o verdadeiro sentido? A visão a qual nós podemos enxergar ao Senhor Jesus Cristo, ela vem de dentro do nosso coração, através da fé. Uma das coisas mais bonitas que Jesus Cristo fala, que Deus fala: onde estiver 2 ou 3 falando meu nome, lá estou. Então, pelos olhos da fé, o Senhor está aqui no meio de nós, operando no coração de cada um de vocês. Pode fazer milagre, porque tudo depende dele. Ele cura, ele liberta, ele transforma, mas basta que a gente continue no caminho do Senhor. Em 1 Samuel 8:1, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 8:1, 1 Samuel 8.
sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-lhe, pois, agora um rei sobre nós, para que nele julgue como o tem todas as nações. Porém essas palavras pareceram mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor. Olha a intimidade de Deus, orar. O verdadeiro crente ora. Não importa com o tempo assim que você vai começar a orar, mas tenta se esforçar ao máximo. A intimidade vem orando. Acorda, a primeira coisa que você faz antes de você ir trabalhar, ora, pelo menos 15 minutos, pelo menos 10 minutos, começa orando, que seja 5, mas ora e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver Ele operar na vida, igual tem operado na vida de cada um de nós aqui, que até pessoas que são cegas conseguem enxergar o que Deus tem feito. E disse o Senhor a Samuel: ouve do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes tem a mim rejeitado, para não ser rei sobre ele. O povo vê os filhos de Samuel fazendo coisas erradas. Samuel foi um grande homem de Deus, foi profeta, sacerdote, juiz. Ele abraçou aquela causa igual Paulo e Silas estavam abraçando lá na frente. Ele sabia o valor que tinha andar com Deus. Nós também sabemos esse valor. E se alguns não sabem, continue andando conosco que vai descobrir, porque Deus nunca deixa o seu povo enganado. Porque o verdadeiro sentido da salvação, primeiro, é você caminhar, não importa com as dificuldades que virão, porque Deus sempre vai colocar o peso certo na nossa coluna, que nós temos condições de carregar. Se tiver difícil, dá glória a Deus, porque Deus que colocou, e nós vamos conseguir atravessar esse mar. Foi assim com todos esses grandes homens que andaram com Deus. Porque já imaginou, você se converte, a sua vida continua a mesma coisa? Ué, então não tem Deus, ué. Está tudo a mesma coisa? Não, vai ter alguma coisa, vai acontecer, ou dificuldade, ou vai ficar fácil, ou vai ficar difícil demais. Alguma coisa sempre acontece, porque Deus mostra, Ele muda o cenário para a gente perceber, com os olhos espirituais, que Ele está trabalhando no meio de nós. Esse povo andou com Samuel, viu? Samuel reuniu as tribos de novo, porque o outro sacerdote que Samuel tomou o seu lugar, tomou porque não estava fazendo de maneira certa, Eli, por causa dos seus filhos. A mesma coisa acontece com Samuel lá na frente. Mas o povo não queria Deus como seu rei, queriam viver à sua maneira. Deus fala para eles que viver desse jeito não vai dar certo, mas eles querem, eu vou deixar acontecer. E eu acho tão interessante nas coisas de Deus, que quando eles perdem um rei, quando o povo perde um rei, o Senhor dá um rei aos olhos deles, que foi Saul. E aos olhos deles, Saul era maravilhoso. Saul era um homem forte, determinado, um guerreiro. Só que Saul não tinha humildade no coração. E para a gente fazer a vontade de Deus, nós temos que ter humildade. Não é fácil sair da nossa zona de conforto. Poderíamos nós estar aqui nas nossas casas assistindo televisão, talvez coisas que não ia dar crescimento na nossa vida, mas nós estamos aqui reunidos, e com o tempo isso será prazeroso nas nossas vidas, porque quando nós começamos a buscar, isso fica prazeroso. A primeira vez que você vai fazer uma caminhada ou andar de bicicleta, né, Rony? Sempre vai doer a perna, não vai? E você não quer, e aquilo, e aí você começa a brigar, e aí de repente você começa a pedalar, e você não quer parar mais, porque você acostumou o seu organismo. A mesma coisa acontece na palavra. No começo, às vezes, nós não queremos sair da nossa casa. Não, está tão bom aqui, mas eu quero ouvir, eu quero sentir a presença do Senhor. E Ele só vai falar conosco através da nossa força de vontade, porque Ele não invade o seu livre-arbítrio. Ele não vai na sua casa, te pega a força e te traz. Você que tem que vir com a sua força de vontade, o seu esforço. Não importa o que você veio fazer. Às vezes cada um aqui vem com um intuito diferente.
Um veio querer ganhar dinheiro, outro veio querer uma cura, outro veio querer melhorar o coração, outro veio querer... Tudo tem uma definição. Deus sabe cada um de nossos pensamentos aqui nesse lugar, mas nós estamos aqui ouvindo a palavra todos juntos. E aí vai mudando o nosso coração, vai mudando as nossas atitudes, as nossas vontades. E isso Samuel conheceu durante muito tempo na sua caminhada. Foi perseguido, passou por dificuldades, aí escolhe, através da palavra de Deus, escolhe Saul. E olha que interessante, Saul o povo aprovou e Deus não aprovou. E quando escolhe Davi, filho o contrário, o povo não aprova Davi de jeito nenhum, e vai até o final, e começa desde a sua casa. Os seus próprios pais não aprovavam. Falei, esse Davi vai ser rei? Nunca na vida, ninguém acreditava nele. Mas aí vê a diferença, que não é o povo que tem que acreditar no que nós estamos fazendo aqui. São cada um de nós aqui que temos que acreditar de verdade nessa palavra. E quando nós acreditamos, Deus faz a diferença dentro de nós. Por isso que a salvação é individual. E o poder da cura está no coração de cada um de nós. Igual está lá em Atos 14, quando Saulo veio passando, pregando o evangelho, aquele coxo estava olhando, observando a palavra, estava sentindo no coração, e ele falou, ele quer ser curado. O próprio Espírito de Deus falou, fala com ele que ele quer ser curado. Depende de cada um de nós a cura, a transformação, a força de vontade de continuar vindo. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Davi aqui também acreditou no evangelho. E foi crescendo cada dia, crescendo. Você acha que foi fácil para ele? Você acha que é fácil para nós? Não. Você acha que foi fácil para Davi também? Não. Você acha que foi fácil para Paulo e Silas? Também não. Nem para Jesus, que mal Jesus nasce já é perseguido. Mas Deus estava com todos eles, está conosco da mesma maneira, nos protegendo e nos alimentando e nos fortalecendo. Em João 3:1 a palavra de Deus fala assim, João 3:1, olha o que acontece quando nós persistimos. Temos que continuar. O crente continua avançando no meio das dificuldades, sempre falo isso. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, daqueles que estavam perseguindo a Jesus. Veja só, este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ué, como assim nascer de novo? Nós já nascemos uma vez, existe nascer de novo? Aí ele fala, disse-lhe Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido da Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilha de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então no meio de todo aquele povo perseguindo Jesus, continuava pregando o Evangelho. Aquele povo atacando com palavras, aquele povo tentando pegar Jesus com as pegadinhas deles, mas Jesus tem toda a sabedoria, né? Onisciente, onipresente, onipotente, todo o poder, está em todos os lugares. Continuava pregando o Evangelho, mostrando para nós determinação, continuar avançando, colocando sempre Deus em primeiro lugar. Como assim Deus em primeiro lugar? Colocar Deus em primeiro lugar é quando você amanhece a segunda-feira, ora para Deus para ir trabalhar, já começa a pensar na sexta-feira e no domingo, eu vou estar lá, eu vou chegar, eu vou ouvir a palavra, eu quero ouvir essa palavra, porque pode ser que no dia que você falhar, Deus poderia ter falado com você. Acontece as pessoas às vezes perder a bênção porque não vieram. Então temos que sempre estar atentos na palavra do Senhor. E outra que Ele agrada, na força de vontade. Nicodemos, quando vai ao encontro do Senhor Jesus, você acha que ele não se agradou? Mesmo que ele foi escondido de noite, para o seu próprio povo que estava perseguindo Jesus o ver, fala, o que esse doido está querendo fazer? A gente quer matar Jesus e ele vai lá para fazer perguntas para Jesus? Porque ele queria respostas. Nós nos reunimos aqui para ouvir a palavra, para também termos respostas da vida eterna. Deus pode nos fortalecer espiritualmente, claro que pode. Financeiramente, pode também.
Mas ele sempre vai fazer você colocar primeiro ele em primeiro lugar, para depois operar nessas partes vitais da nossa vida. Porque se ele levantar uma pessoa financeiramente, sem ter o coração voltado para Deus, o que essa pessoa faz? Vai embora. Na hora que levanta, ela vai embora e sai da igreja. E aí cai no mundo, igual aquele filho pródigo. Pegou tudo que tinha, na hora que ele pegou tudo que tinha, não estava preparado, foi para o mundo. Aí chegou no mundo, gastou, acabou o dinheiro. Aí quando acabou o dinheiro é que ele viu quem que era o mundo, quem que era o povo. Porque ele só valia aquilo que ele tinha. Quando ele perdeu, não valia nada para ninguém. Mas Deus estava sempre esperando ele voltar com os braços abertos. Ele está sempre no meio de nós esperando. Cada um de nós nos fortalecendo. Nicodemos foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Venceu barreiras, venceu dificuldades, foi ao encontro. E aquilo mudou o coração dele, através daquele encontro. E quando Jesus é crucificado lá na frente, ele estava lá junto, ajudando o Senhor Jesus, enrolando ele em lençóis. Então você vê que nós só vamos obter resposta a partir do momento que nós buscamos as coisas de Deus, porque Deus nunca invade o seu livre-arbítrio. Em Esther 4, a palavra de Deus fala assim, Esther, livro de Esther, está lá atrás, Esdras, Neemias e Esther. Esther 4, 7, 17. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria aos tesouros do rei pelos judeus para os lançarem a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para destruir, para amostrar a Esther. Ele a fazer saber para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e Mardoqueu lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo-se o rei ordenar para ele o cetro, salve-se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe para qual tempo como este chegaste a este reino. Amã tinha sido levantado pelo rei Xerxes, e ele faz uma lei que todas as vezes que ele passasse por alguém tinha que se debruçar de frente a Amã. Quando ele passa por Mardoqueu, Mardoqueu não se debruça, porque Mardoqueu só debruçava ao rei verdadeiro, o nosso rei, o nosso Jesus, o nosso Deus. E a partir daquele momento, Mardoqueu faz Xerxes assinar que em determinado tempo ia matar todos os judeus. Ele assina, e ele era casado com Esther, mas Esther não contou para ele que ela era judia também. E nesse momento que a coisa estava ficando difícil para os judeus, eles já tinham saído dos 70 anos de cativeiro, estavam sobre a mão dos persas, e só dificuldade, porque você reconstruir aquilo que você perdeu, você fazer de novo é muito mais difícil. Por isso a palavra de Deus, ela sempre fala: aquele que estiver em pé, cuide para que não caia, porque depois que você cai, para levantar dá um trabalho danado, e olha aqueles que conseguem levantar. E a partir desse momento, Mardoqueu manda falar com Esther que se ela não se falar com o rei, a qual ela era casada, todos eles iam perecer e ela também. E aí ela faz algo inacreditável e mostra como que o crente deve agir. Nós,
e pede para que o povo jejuasse durante 3 dias, toda a nação, todos os judeus, 3 dias jejuando e orando a Deus para que ela simplesmente chegasse ao rei, porque se ela chegasse e o rei não levantasse o cetro, ela poderia ser morta na hora. E o povo entra em jejum e começa a orar. Orar, orar, orar. Aquela mesma oração que transformou o coração de Paulo. Um homem que estava perseguindo a igreja naquele momento, não tinha o conhecimento espiritual da palavra, aquilo que nós também antes não tínhamos. Hoje, glória a Deus, porque temos, e podemos passar para as pessoas entenderem o verdadeiro sentido da palavra. E num determinado momento, Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco. Saulo, por que me persegues? Ele diz, quem é? Ele diz, sou eu, Jesus. Porque quando você persegue o povo de Deus, você está perseguindo o próprio Deus. Quando você persegue a igreja do Senhor, você está perseguindo o próprio Senhor. E Deus nunca perdeu uma batalha. E a partir daquele momento, que a mãe estava perseguindo Mardoqueu, e perseguindo todos os judeus, ele estava perseguindo a Deus. E quando ela chega para conversar, o rei a recebe. E aí tem uma reviravolta tão grande. Porque Amã faz uma armadilha para Mardoqueu para degolar o seu pescoço. E a palavra de Deus, através da fé desse povo, através da nossa fé, muda toda a história, todo o sentido. E aquilo que ele preparou para Mardoqueu acaba se voltando para ele. Porque aquele povo orou de verdade. Mostrando que nas maiores dificuldades que nós passamos é que nós somos verdadeiros com Deus. É nos momentos de maior dificuldade nas nossas vidas é que nós falamos de verdade com Deus e que o milagre acontece nas nossas vidas. Foi na maior dificuldade de Saulo o encontro com Jesus Cristo. Quanto mais eles apanhavam, que qualquer pessoa que não tivesse conhecimento retrocederia, não avançaria, eles estavam avançando e continuando pregando o Evangelho, e o Evangelho estava crescendo cada vez mais, porque é assim que Deus faz no meio de nós, porque Ele cuida do seu povo, Ele cuida de cada um de nós, Ele faz milagre no meio de nós, mas para isso, temos que continuar trabalhando o nosso coração, e isso não tem limite, porque a palavra de Deus é eterna, não importa o tempo que ela vai passando. Em Jó, nós já estamos terminando, 38, a palavra de Deus fala assim, Jó 38, depois de Esther é Jó, 38, antes de Salmo. Olha que bonito, ó. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto, lhe pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empolgadas. Olha que incrível, a coisa mais linda que você pode imaginar. Jó passou por todas as dificuldades. As pessoas falam, meu Deus, espera, mas presta atenção. Jó achava que tinha o conhecimento de Deus. Ele falava que quando ele chegava perto das pessoas que estavam falando, as pessoas paravam para ouvir ele falar, porque ele tinha sabedoria, tinha conhecimento. Ele dava esmola para as pessoas necessitadas. Todas as pessoas o respeitavam naquele tempo, e Deus falava que Jó era íntegro. E quando Satanás começa a apertar a vida de Jó, porque Deus permitiu, de primeiro logo ele já perde os filhos e perde tudo que tinha. A esposa dele olha e fala, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Porque ele continuava firme. O que mostra isso para nós? É que nas dificuldades é que Deus vai se revelar a cada um de nós.
Quanto maior for as dificuldades, maior é a bênção. Lembra disso. Quanto mais Jó passava por dificuldades, clamava e Deus não falava nada com ele, mas ele continuava falando com Deus. Igual aquele povo que ele colocou lá no deserto, e logo o povo falou: vai deixar a gente passar fome, cadê o maná? O maná não, quem que nós vamos comer aqui? E Deus manda o maná do céu, milagre na vida deles. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Quanto mais vai ter dificuldade para nós conseguirmos entrar no reino dos céus, porque é maravilhoso lá, e tudo que é caro, tudo que é bom, custa, tudo que tem valor dá trabalho para a gente conquistar. Lembra disso? Tudo que tem valor, e não tem nada mais valoroso do que essa palavra de Deus. E depois de toda aquela dificuldade, depois de dos castigos que Jó passou, das feridas que ele teve, quando Deus começa a falar para ele, depois no finalzinho ele fala: antes eu ouvia falar de Deus. Igual nós, quando estávamos no mundo, a gente ouvia falar, e se perguntasse se a gente tinha fé, a gente ainda falava: eu tenho, eu acredito. Acredita nada, nós nem conhecíamos a Deus. Agora que nós conhecemos Deus de verdade, igual Jó foi conhecer na dificuldade, porque continuou na dificuldade glorificando o nome do Senhor. E ele falou: antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. Quantos de nós queremos ver a Deus? Quantos de nós aqui queremos ver a Deus, mesmo passando por esses momentos difíceis? Mas lembre, cada momento desse que nós passamos, o Senhor passará conosco, e Ele tem poder de curar, de sarar as nossas feridas, em nome de Jesus. E para terminar, em 1 Coríntios, a palavra de Deus fala assim, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, a qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é o que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei e também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha que coisa mais linda, as coisas de Deus é tão maravilhosa. Se nós estamos aqui reunidos hoje, foi por causa daquilo que nós fomos antes. As nossas dores, os nossos erros, os nossos pecados. E de alguma forma, outros grandes homens de Deus pregaram uma palavra para mim, para minha esposa, para cada um de vocês. E essa palavra talvez no mesmo dia não fez sentido, igual talvez não esteja fazendo sentido para muitos de vocês. Mas lembra que Deus fala que a palavra dele nunca volta vazia. Porque quando você coloca a semente no chão, aquela semente vai ter um tempo para germinar. Quando a palavra é colocada no nosso coração, vai acontecer a mesma coisa. Ela vai ter o tempo para germinar dentro do coração e crescer. E depois que você vê que ela está crescendo dentro de você, você tem que cuidar dela. Porque ali está junto o Espírito Santo de Deus, nascendo dentro do nosso coração e nos guiando. E aí nós vamos saber ter o verdadeiro sentido do que é essa palavra nas nossas vidas. E ela tem o poder de cura, de transformação, de libertação, de fortalecimento. E nós não vamos ficar olhando o mundo, porque o mundo já nos no maligno. Nós vamos olhar a palavra e saber que ela é que tem um verdadeiro valor nas nossas vidas. E foi esse mesmo verdadeiro valor é que fez que Paulo e Silas continuassem avançando em meio a toda aquela perseguição e dificuldade.
Foi esse valor que fez com que Jesus Cristo fosse até a cruz e se entregou por cada um de nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, levando o Evangelho como esses grandes homens levaram, para sarar os nossos corações, porque nós estamos reunidos aqui, porque também amamos este Evangelho, amém? Eu agradeço essa oportunidade, que ela venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos construindo, nos fortalecendo, de fé em fé, de glória em glória. Eu agradeço a oportunidade. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, vamos estar fazendo a oração pela nossa casa, pela nossa família, amém? Levanta as suas mãos para o céu e vamos unirmos a nossa fé. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós apresentamos diante de Ti, Papai querido, os nossos filhos, nossos esposos, esposa, os nossos pais. Alcança a nossa família, alcança a nossa parentela nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha de encontro à vida de cada um, trazendo a cura, trazendo a libertação, a transformação, trazendo a paz do Senhor sobre a vida de cada um deles nesta noite. Papai querido, eu apresento também, ó Pai, os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, cada vida que ouviu a Tua palavra nesta noite. Que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre a vida de cada um deles também nesta noite. Eu apresento os irmãos que estão aqui conosco, do menor ao maior, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham a ser derramadas sobre a vida de cada um deles nesta noite. E alcança, Senhor, os irmãos que não puderam vir, da mesma forma, com as bênçãos do Senhor. Papai querido, apresento os irmãos, ó Pai, que irão, ó Pai, para o lar, que o Senhor venha guardar debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento, livrando do acidente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, mas que a bênçãos do Senhor, a cura, a restauração e a libertação do Senhor venha estar sobre as nossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.